Coluna de economia, Ana Carolina. Hoje nós vamos falar sobre as taxas e cobranças nos condomínios. O que pode, o que não pode ser cobrado? Quem aprova? Quem paga? As respostas para essas e outras dúvidas a gente vai ter com o diretor jurídico da Associação Brasileira das Administradoras de Imóveis, Marcelo Borges, que está aqui com a gente. Bom dia, Marcelo. Obrigada. Como são calculadas essas taxas aí que vêm anexas ao condomínio e que pesam no bolso da gente todo mês? Geralmente todo condomínio tem uma despesa ordinária que é aprovada por assembleia anualmente. Que é o básico. Que é o básico. Mas geralmente o condomínio é muito dinâmico, né? Claro. E o condomínio sempre enfrenta problemas que fogem àquilo que foi esperado no orçamento ordinário. E esses problemas devem ser enfrentados pelo síndico e as cotas extras nascem. Vamos dar uma olhadinha, então, nas despesas fixas que entram no cálculo da taxa de condomínio, como disse o Marcelo? Olha só, água, luz, gás, compra de material, manutenção, claro, porque condomínio nada mais é que uma casa um pouco maior do que a de cada um, né? O valor dessas despesas fixas é rateada, não é isso? Pelos condôminos. Pelos condôminos, né? E o critério de rateio, ele é monitorado pela convenção do condomínio, que estabelece o critério que pode ser por partes iguais ou pela fração ideal de terreno que cabe a cada unidade, e aí esse critério a convenção determina, né? E essas despesas, como foi aqui demonstrado, são as despesas ordinárias, aquelas fixas que o prédio é obrigado a pagar para que ele se mantenha. Claro, agora, obras emergenciais e outros gastos imprevistos também são repassados aos condôminos. É a cota extra, que em alguns casos pode até ultrapassar o valor do condomínio. Vamos ver a reportagem. Manter os corredores limpos, bem iluminados, garantir a segurança dos inquilinos. Tudo isso tem um custo. Para deixar todas essas contas em dia, é cobrada a taxa de condomínio, um valor fixo mensal pago por quem mora nos imóveis. Mas nem sempre este valor atende às demandas do prédio. E em casos de urgência, os síndicos precisam recorrer à cota extra. A cota extra é cobrada caso seja necessário fazer obras ou reparos que não estavam previstos no orçamento, que é feito no início do ano. Dependendo do tamanho e da urgência da despesa, ela só pode ser aprovada depois de uma Assembleia Geral. A síndica deste prédio conta que após a chuva de janeiro do ano passado, o telhado teve que ser trocado e o fosso dos elevadores ficou cheio d'água. Nós estávamos sem elevadores, porque entrou água no poço do elevador, sem água, porque a nossa cisterna entrou água suja, e o telhado de emergência nós tivemos que fazer isso. E foi só cobrado uma vez só, essa cota extra desses 4 anos que eu sou síndica. Este representante do Sindicato da Habitação e Condomínios do Rio de Janeiro explica que quando o valor da cota é pequeno, nem sempre é preciso consultar os condôminos. Mas, em alguns casos, a cota extra pode ser maior do que o próprio condomínio. Por exemplo, acontece um problema sério na estrutura do prédio. Você vai ter uma despesa muito grande e essa despesa tem que ser dividida pelos condôminos. É uma coisa que tem que ser resolvida de problema estrutural que vai com certeza extrapolar ao valor da cota condominial. É legal. É legal, não tem problema algum. Agora, muitos condomínios têm condôminos inadimplentes. É legal, é permitido o condomínio cobrar dos outros condôminos para cobrir a inadimplência do que não pagou? As despesas precisam ser pagas, né? E quando há uma inadimplência, essa inadimplência tem que ser coberta pelos demais condôminos. E aí pode entrar como cota extra? Pode sim, pode entrar como cota extra. Quem paga a cota extra no caso de um apartamento alugado, o proprietário ou o inquilino? A lei que regula, né? A lei de locações regula quais são as cotas extras que devem ser pagas pelo proprietário e pelo locatário. Geralmente, as cotas extras que pedem a valorização do imóvel, como reforma de fachada, elas são pagas pelo proprietário, né? Agora, as cotas extras, que são pela manutenção, uma cobertura de um salário de empregado que aumentou, uma despesa de água que aumentou, então teve uma cota extra, é o locatário quem paga. Agora, a gente tem algumas perguntas enviadas pelos nossos telespectadores. A Maria de Fátima de Melo, aqui do Rio de Janeiro, quer saber para que tipo de despesa serve o fundo de reserva que é cobrado junto com a taxa de condomínio. Não é para evitar essa cota extra, justamente? Perfeito. O fundo de reserva ele tem uma natureza precípua de dotar a administração de condomínio de recursos para que ele possa se servir no momento
momento que houver um evento extraordinário, né? Uma obra, um serviço extraordinário. Só que, por vezes, o condomínio acaba se servindo desse fundo de reserva para pagar despesas ordinárias. Agora, o Marcelo Santos, teu xará, também do Rio, pergunta se quando o síndico resolve fazer uma obra no prédio e o morador pode discordar e se negar a pagar essa cota extra. Não concordo com essa obra, não vou bancar isso? Marcelo, depende da obra, né? Se for uma obra que realmente é necessária, urgente, a administração tem um dever, tem a responsabilidade de lançar mão de uma cota extra para poder contratar as despesas para essa obra. Agora, se for uma obra que não foi aprovada por Assembleia e não tem essa natureza de necessidade, realmente pode ser questionada. O Antônio Gabriel de Avelar, do Rio, diz que o condomínio cobra pela reforma da garagem, mas que ele não tem direito ao uso da garagem. É certo ele pagar pela reforma se ele nem usa? A reforma da garagem é o revestimento da garagem. O revestimento faz parte do conjunto da edificação. Portanto, todos os condôminos têm o dever de contribuir para a manutenção desse revestimento. Mesmo que ele não tenha vaga, que ele não tenha carro, não tenha... Isso. Para quem não tem vaga de garagem, as despesas que ficam isentas são aquelas despesas típicas dos usuários da garagem, não as despesas de manutenção da edificação, que aí sim cabe a cara de todos os condôminos, mesmo os não proprietários de vaga. Tem um valor máximo, um tempo máximo em que o condomínio pode cobrar cota extra? Pode ir emendando uma obra na outra? Depende tudo da natureza, né? A Assembleia, realmente, ela dita qual é a forma de cobrança da cota extra, mas a lei também informa isso. Quando é uma obra necessária e urgente, a lei impõe a obrigação do síndico, a responsabilidade de emitir cotas extras para poder enfrentar esse evento extraordinário. Agora, se for uma obra que não tem esse caráter de extraordinário, aí o síndico deve convocar uma assembleia e ouvir os condôminos se aceitam uma emissão de cota extra para poder contratar um serviço que ainda não é considerado urgente. Gente, obrigada, Marcelo. Olha, o Marcelo Borges não vai embora agora, não.